Fala, gente, tudo bem? Gil Guarda, esse é o nosso canal, graça e paz a todos. E eu queria trazer um videozinho aqui para vocês, mais um bate-papo, na verdade, e falar um pouquinho sobre as coisas que têm acontecido aí no mundo, acontecido aqui no nosso país. Na verdade, um bate-papo aí, e também trazer um pouquinho da palavra de Deus, como eu sempre faço. Então, vou iniciar falando um pouquinho da palavra e a gente vai acrescentando aí o nosso bate-papo, beleza? Então, quero ler uma palavra para vocês que está em Mateus capítulo 24, versículo 42. Diz a palavra: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebido, ou seja, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Eu inicio o nosso vídeo aqui, depois da palavra, deixando uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, essa noite, para onde você iria? Complicado, né? Pois é. Então, essa palavra, Jesus diz para nós sempre estarmos alertas, sempre vigiar, sempre orar, sempre seguir as escrituras e observar os sinais. Quais são esses sinais, por exemplo? Nas próprias escrituras, Jesus nos disse que perto do fim, pais matariam filho, filhos matariam pai, haveriam pestes. Então essas coisas há muito tempo vem acontecendo nos nossos meios. Então são sinais, mas não será logo o fim. Então, há muito tempo vem acontecendo isso. Então a gente não sabe, ou como ninguém sabe, o dia que Jesus vai voltar. Então nos resta sempre estarmos em vigia, sempre estar orando, sempre estar jejuando, sempre estar seguindo os caminhos do Senhor, para que quando esse dia acontecer, a gente está no caminho certo. Porém, tem algumas coisas no mundo, tem muitas coisas acontecendo no mundo que vem tirando a nossa concentração, nos tirando a atenção para que a gente possa observar e ver essas coisas, algumas coisas que têm acontecido. Um plano global de domínio mundial. Tem tanta coisa acontecendo e a gente não presta atenção. Por exemplo, essa semana eu vi um vídeo onde um casal, mais umas 3 pessoas ali tentaram sequestrar uma criança. E aí, por sorte, a mãe conseguiu resgatar com a ajuda dos vizinhos ali, eles fugiram. E aí, se a gente for observar, no Brasil hoje, desaparecem 40 mil crianças por ano. No mundo desaparecem 1,2 milhões de crianças. Então é muita criança. E a gente nunca se perguntou de para onde vão essas crianças. Uma vez sequestrada, nunca mais aparece. Geralmente não acha os corpos mais, não acha nada dessas crianças. Para onde vão? Nunca nos perguntamos isso. Então, só para a gente bater um papo aqui como forma de orientação, existem algumas crenças aí onde, para você aumentar o grau, aumentar o poder, aumentar graus aí de crença deles lá, eles fazem rituais satânicos. E alguns desses rituais tem que usar crianças, sangue de crianças, tem que usar animais. E, enfim, é uma coisa muito grande. E a gente nunca se atentou a isso. Entendeu? Então existe um plano global aí de domínio do mundo. Eles tentam implantar em nossas mentes, em nossas cabeças, que muitas coisas são normais, inclusive dentro do ambiente familiar, onde eles tentam colocar tudo como normalidade, as coisas que não são normais, não são preceitos das nossas famílias. E eles tentam colocar pra gente como que é normal, induzindo as nossas crianças a coisas que não são preceitos familiares. Entendeu? Então é uma coisa muito longa.
E também não falando aqui nem de centrão, nem de direita, nem de esquerda, mas sobre algumas coisas que têm acontecido no nosso país. Por exemplo, há uns 10 dias atrás, o judiciário julgou o nosso direito de frequentar os nossos templos sagrados, do cristão ir na tua igreja e fazer a tua oração. Então, eles não têm direito de fazer isso, porque isso é constitucional, mas passaram esse direito a governadores e prefeitos. Então, se hoje ou amanhã eles falarem que não vão fechar, vai estar fechado. Então, burlam a Constituição, não estão nem aí, entendeu? E vão tirando os direitos do ser humano, e a gente não observa essas coisas. São coisas satânicas que vão fazendo parte de um plano aí para que isso aconteça, entendeu? E a gente tem que ficar atento, é nessas coisas que Jesus está falando. Observa, vigia. Hoje criaram uma CPI aí, essa semana criaram, não sei se foi ontem, se foi hoje, e colocaram um cara que não tem parcialidade nenhuma, que não tem caráter nenhum para ser. Tem mais de 30 processos correndo aí sob julgamento de rachadinha, de dinheiro público, e aí colocaram o cara para ser relator. Um tal de Renan Calheiros. Brincadeira, o cara mais sujo do que pau de galinheiro, cara. Então os caras riem da nossa cara e fazem o que quer com a gente, entendeu? E a gente muitas vezes não observa essas coisas que vêm acontecendo no mundo, que vêm tirando nossa liberdade, que vêm nos privando a liberdade de expressão. Por exemplo, se eu falar alguma coisa que não cabe, eles vão cortar o vídeo ou vão excluir o canal. Então, onde está a liberdade de expressão não existe mais. Então tem forças aí que dominam tudo isso, que nos vai globalizando a gente, e eles colocam algumas coisas, como a TV, por exemplo, coloca algumas coisas, alguns canais, alguns programas aí que vão distraindo a mente das pessoas e vão colocando aquilo como normal, e aquilo vai te consumindo e consome seu tempo, e você não consegue ler mais nada, buscar um outro tipo de conhecimento. Aquilo ali é o seu conhecimento, o que eles falam é a coisa mais certa que tem, mas infelizmente não é. Existem outras formas de conhecimento a qual a gente tem acesso, e o que nos resta é buscar esse conhecimento, que muitas vezes a gente não tem tempo, a gente não se interessa, entendeu? Então a nossa dica aqui, a dica da nossa palavra é que a gente se concentre mais, busque mais esses conhecimentos, porque esses são sinais que virão para que Jesus Cristo volte. Então tem uma palavra que é em Provérbios 29:4, que diz que quando o governo cobra muito imposto, a nação funde, a nação quebra, entra em desgraça. Mas quando o governo é bom, a nação flui, ela se levanta. Isso é uma versão lá do King James. Em outras versões vai falar reino. Mas enfim, quando o governo quer destruir a nação, ele começa a cobrar muito imposto caro e começa a agir sem imparcialidade, entendeu? Com as coisas. E aí Jesus Cristo vem e nos diz para a gente ficar atento a esses sinais. Observa os sinais, porque logo virá o Filho do Homem, Jesus Cristo. Então aí a gente deixa essa reflexão para vocês. Depois, antes de dormir, reflitam onde está o seu coração. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Então essa é a pergunta que eu faço, que eu deixo para você mesmo se autoanalisar. E também comenta aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, dá uma força pra gente aí e mande para muitas pessoas, e a gente vai aqui fazer mais alguns vídeos mostrando tudo isso, porque é muito complicado. Vou tentar falar um pouquinho mais em alguns outros vídeos aí, falando sobre algumas coisas que eu consegui perceber, para que vocês também consigam analisar junto comigo aí. E que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fiquem em paz.